Obrigado pela homenagem. Me sinto honrado como pai pelas orações de cada um de vocês, pelo carinho dos filhos nessa manhã. Queridos, nesse domingo em que a sociedade e a igreja celebram o Dia dos Pais, em muitos espaços da sociedade, em muitos espaços sociais e educativos, essa comemoração tem sido chamada de Dia da Família, A ideia parece que é a de não constranger ninguém, como disse a Fernanda aqui, que porventura não esteja mais com a figura do pai, ou viveu a vida inteira sem a figura do pai. Talvez promover um pouco de empatia, mas a gente sabe também, como disse a Ana na sua oração, que há uma rejeição à figura do pai, na sociedade. Há uma rejeição à figura da paternidade, ou porque a família hoje, não somente hoje, mas durante toda a história humana, nem sempre o pai esteve presente para cumprir o seu papel, e aí um tio teve que cuidar, uma tia, uma avó. Mas o fato é que, quando se nega o conhecimento de Deus, quando se nega a sabedoria de Deus, nega-se um pacote inteiro, A ideia de que Deus é criador, de que a família é a ideia de Deus, e outras coisas estão ali que podem estar sendo negadas também. A gente, com isso, não está querendo ser antipático com quem não tem a figura de pai na sua vida, ou quem não teve a figura de pai. A gente não quer ser intolerante, a gente não quer ser insensível, mas, ao mesmo tempo, a gente quer dizer de maneira clara, queridos, que a sabedoria bíblica, ela preserva o ideal da família tradicional, a família criada segundo a imagem e a semelhança de Deus, segundo a maneira como Deus planejou. E mesmo sabendo que a família é imperfeita e cheia de falhas, cheia de pecados, a nossa esperança, a esperança daquele que tem Deus como seu Senhor, é de que a nossa redenção está nesse Deus que é um Pai perfeito. E Deus, como Pai, antes de tudo, Ele é amor. Ele é amor. E esse Deus bíblico, irmãos e irmãs, Ele traz para nós um modelo de paternidade, um modelo que nós, como pais humanos, podemos seguir. Então, Ele oferece não somente para a igreja, mas para a sociedade, um modelo de paternidade. Qual é o conhecimento e sabedoria que o teu pai te passou? Eu pergunto para as crianças, o que o teu pai te ensinou que você guarda na memória? Eu pergunto para você, que já tem alguma idade, que agora já é pai também, qual é o conhecimento e a sabedoria que o teu pai te passou e que você falou, nossa, isso aqui eu preciso guardar. Nossa, isso aqui... Há três coisas que muitos palestrantes, pastores, teólogos, se você procurar na internet, eles vão falar com muita frequência a respeito dos pais que temem a Deus e qual é o legado, qual é a responsabilidade, qual é o ensino que eles precisam transmitir aos seus filhos. São pelo menos três coisas: direção, limites e proteção. Eu não vou cobrir essas três coisas nessa manhã, porque eu tenho certeza que a maioria dos pais estão esperando, e das mães, almoçar, um almoço especial, um almoço com os pais, ou com a família, enfim. Eu gostaria de convidar vocês para a gente ler, em Provérbios, dois textos. O primeiro texto está no capítulo 1, viu, Mari? Capítulo 1, verso 1, de Provérbios, e depois no capítulo 4, verso 10 a 19. Provérbios 1, 7. 1, verso 7. O temor do Senhor, vamos juntos? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento.
mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Capítulo 4, versículo 10. Diz assim, apenas acompanhe, irmãos. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções, não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave para a vida. São a chave da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga os caminhos dos maus, ou pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso, não vá por esse caminho, desvie-se dele e siga adiante. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Vamos orar mais uma vez, Pai? Te damos graça pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ensine por meio dela. Que o nosso coração e a nossa mente possa receber e absorver a Tua palavra nesta manhã. Amém. Queridos, como eu disse, essa ideia, de que o que os pais precisam transmitir aos filhos, ou que aqueles que têm filhos sobre a sua guarda, sejam tios, avós, e que os teólogos e estudiosos repetem com muita frequência, direção, limites e proteção. Isso faz sentido para você? Faz sentido a gente imaginar que o pai é aquele que precisa afirmar, o seu amor para com o filho, e dar uma direção para ele, para a vida, dizer, ó filho, olha, vem por aqui, olha, filho, faça isso, olha, me imite nessa situação aqui, vem aqui, eu quero te ensinar coisas. E essa direção deve apontar para Deus. A direção do pai deve apontar para o conhecimento de Deus, o temor a Deus, Essa direção quer dizer que o pai, queridos, vai transmitir os princípios da palavra de Deus à sua geração, não apenas aos filhos biológicos. Há muitos pais espirituais que nunca tiveram filhos biológicos, mas eles foram capazes de transmitir valores para filhos de maneira que esses filhos que, embora pudessem se sentir órfãos, eles foram adotados de alguma maneira numa família da fé e receberam todo o suprimento que eles necessitavam para a vida. É por isso que a sabedoria bíblica vai dizer que Deus faz a pessoa órfã habitar numa família. Deus dá pais e mães espirituais e que cumprem o papel que às vezes o pai biológico não cumpriu. É interessante, Bom, o que nós faremos então a respeito disso? Bom, Deus nos amou, Ele nos criou, e assim como todas as coisas que foram criadas no universo, aquilo que o pai precisa transmitir aos filhos é a visão bíblica de que Deus é bom. E de que esse pai experimentou a bondade de Deus. Deus o amou, Deus é digno de confiança. Há muitos filhos que sentem essa dificuldade de confiar em Deus, porque não receberam do pai, ou daqueles que ocuparam o lugar de pai, um testemunho de que Deus é digno de confiança. Deus é digno de confiança. E Deus é generoso. A criança pode aprender com os pais que Deus é generoso.
por meio de um pai generoso. Deus é santo, Deus se auto-sacrifica. Então, por exemplo, essa ideia de que a criança vai construindo assim, né, uma percepção de que o pai é o meu herói, esse pai pode transferir essa glória para Deus, dizer, olha, assim como Deus se sacrificou, se auto-sacrificou por mim, eu como pai me auto-sacrifico por essa família. É por isso que eu acordo cedo todo dia, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu invisto, é por isso que quando o meu casamento não está bom, eu acredito ainda que vale a pena um autossacrifício pela família, pela sociedade e por Deus, né? Então, há um conceito todo aqui, irmãos, que eu não vou entrar muito nele. Deus transforma a história de homens que não conseguiram experimentar esses valores na relação com seus pais. E nos faz, ou nos dá condições de ser pais que os nossos pais não foram. Você acredita nisso? Às vezes você olha para a sua relação com seu pai e fala, nossa, mas meu pai não teve, né, conhecimento de Deus para passar para mim. Ele não teve conhecimento humano para lidar com os filhos. Mas aí você encontrou o Evangelho. Aí Jesus te encontrou, e aí Deus começa a te dar coisas que o seu pai não recebeu, e aí você perdoa a história do seu pai, você perdoa a sua própria, né, as suas próprias carências, e você agora se coloca como alguém que pode ser um pai usado nas mãos de Deus, que pode ser um pai que transmite uma paternidade saudável para o seu filho. E o convite de Jesus nessa manhã, queridos, para todos nós, é para que a gente conheça o Pai, pois, conhecendo mais esse Pai que é amor, que é bondade, que é digno de confiança, que se autossacrifica, que é generoso, a gente possa transmitir isso aos nossos filhos. Então eu gostaria de falar com vocês nessa manhã, queridos, sobre a paternidade que comunica conhecimento e sabedoria. A paternidade comunica conhecimento e sabedoria. E como é que a gente pode caminhar em busca desse aprendizado? A gente olha para o livro de Provérbios e pergunta, como é que nasce um provérbio? Como é que começou, né, na história do povo de Deus, o ensino, né, por meio dos provérbios? O provérbio significa sabedoria. Ele está dentro dos livros da Bíblia, chamado livros de sabedoria, né? Jó, Eclesiastes, o próprio Salmos também faz parte dos livros de sabedoria. E na verdade, um provérbio, ele nasce da observação, ele nasce da realidade, do comportamento das pessoas para defender a vida. Então, o povo de Israel sabia que já no Egito existiam provérbios, e aí eles pegaram a sua relação com Deus e criaram provérbios que ajudavam as pessoas a lidar com a vida a partir daquilo que eles já acreditavam na sua relação com Deus. É por isso que a gente vai ver, do primeiro capítulo até o capítulo de número 9 de Provérbios, muitas vezes vai aparecer a figura do pai e da mãe falando com o filho. Então, o pai dizendo assim, olha, ouça as palavras do Senhor. A mãe vai dizer, olha, ouça as palavras do seu pai. O pai dizendo, ouça as palavras da mãe. Hoje a gente vai focar um pouco nessa coisa de que ouça as palavras do seu pai. Ou ouça a palavra daquele que esteve no lugar do seu pai. Ouça aqueles que Deus colocou para você na sua vida. Irmãos, os provérbios, eles tratam de coisas bem básicas da vida, como comer, beber, falar, amar, vestir, educar, trabalhar. É a sabedoria de Deus para nós. E é interessante que essa sabedoria, ela é conservadora no sentido pleno, ou no melhor sentido da palavra, né? Se você fala hoje que você é conservador, de repente alguém pode te olhar torto, né? Mas a sabedoria, ela é conservadora. Em que sentido? No sentido de que ela quer conservar as coisas boas que Deus ensinou aos antepassados na Bíblia, né? Vejam só, queridos,
quando uma coisa é boa, ninguém joga fora. Quando uma coisa é boa, ninguém quer desprezá-la. Então, se a pessoa teve uma experiência boa de paternidade ou na família, ele quer conservá-la. E, num certo sentido, é isso que Provérbios está dizendo: conserva os conselhos que vocês receberam dos seus pais, transmite, divulgue. Então, a primeira coisa aqui, nesse caminho do aprendizado, irmãos e irmãs, é comunique conhecimento e sabedoria aos filhos. E os versos 10 a 13 aqui do capítulo 4, a gente pode ver algumas lembranças da prática, das práticas do pai, que ele queria que o filho lembrasse. Então, veja só no capítulo 4, aqui no verso 1, ele diz assim: meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina, prestem atenção e aprendam a ter discernimento. É interessante que o capítulo 1, no verso 8, fala das palavras do pai e da mãe, e depois, o capítulo 4, no verso 1, fala das palavras do pai. Quem foi a pessoa significativa na sua vida, né? Quais foram as palavras que mais te estimularam a ser o homem que você é hoje? Interessante que no nosso grupo de discipulado hoje, um dos membros ali do grupo falou: olha, o meu pai era uma pessoa simples, talvez para a sociedade de hoje uma pessoa dura, uma pessoa que talvez tivesse até que ser presa pela maneira que tratou dos filhos. Mas se eu tivesse que ter um outro pai, eu nunca abriria a mão desse pai, porque foi esse pai que formou o meu caráter, foi esse pai que me ensinou a trabalhar, foi esse pai que me deu valores, foi esse pai que me tornou o homem que eu sou hoje. Eu falei: uau, que testemunho, gente. A gente pode até pensar, né, e lembrar, os pais do passado, às vezes, eles passavam dos limites em algumas coisas, né? Eles passavam dos limites em algumas coisas. E é nesse sentido que a oração da Ana faz muito sentido, que os pais possam experimentar o perdão, quando eles tomarem consciência de que errou numa situação, de que eles passaram do limite, tentando fazer o bem, passaram do limite com alguns filhos. Há filhos que dizem carregar traumas da relação com os pais. Mas vejam só, queridos, é inegável o valor da presença de um pai em nossas vidas. O capítulo 4, no verso 7, diz que o princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. E em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é esse princípio do saber, é esse conhecimento. Daí vem a reflexão sobre sabedoria e conhecimento, que são coisas diferentes. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, mas não ter sabedoria. Vocês concordam com isso? Hoje a gente experimenta bastante assim a ideia de que muitos filhos chegam ao ensino médio, a gente nem poderia dizer que chega com muito conhecimento, né? Porque a coisa está... Mas chega com um conhecimento que a maioria dos pais, se a gente pensar na escola pública, chegam lá semi-analfabetos, não conseguem nem participar direito de uma reunião de pais. Então, essa criança, esse filho, essa filha, que já tem um conhecimento de uma área da vida, ele começa a dizer assim: pai, mãe, eu tenho outras opiniões, eu não vou te ouvir, não. Você está me dizendo para ir por ali? Você está me dizendo para ir por aqui? Eu não vou. E se esse filho tem uma graduação, tem um mestrado, opa, a sociedade vai dizer: ele tem conhecimento. Mas será que a gente poderia trocar todo esse conhecimento pela sabedoria de um pai? Pela sabedoria de uma mãe? Pela sabedoria de alguém que cuida, que criou, que... Provavelmente são coisas diferentes, gente. Absolutamente são coisas diferentes. Vejam só, a sabedoria, ela não é um mero conhecimento acumulado. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tem gente que colecionou conhecimento em várias áreas da vida, mas não consegue lidar com a sua própria história. Não consegue lidar com as suas próprias emoções. Não consegue lidar com o não consegue lidar com as frustrações.
E aí, falta ali então, além do conhecimento, a sabedoria. A sabedoria, queridos, é para preservar e para melhorar a vida. Então, muitas vezes, já na minha época lá da infância, tinha-se na ideia geral assim, de que a gente ia para a escola para obter conhecimento, para ter oportunidades melhores no mercado, para arrumar um bom emprego, eventualmente, quem sabe, constituir uma família e trazer um bem-estar para ela. Não está errado, num certo sentido, mas vamos pensar, será que é só isso mesmo a vida? Será que é só isso? Por que às vezes você ouve, né, notícias de tragédias entre pessoas que têm um conhecimento elevadíssimo, mas não teve sabedoria para lidar com um conflito familiar, não teve sabedoria para lidar com o negócio, não teve sabedoria para lidar com os filhos. Ele ganhou o mundo inteiro e perdeu seus filhos. E aí a Bíblia diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder o seu coração, e perder aquele que ele ama, e perder os vínculos, e de repente terminar os dias precisando de alguém para cuidar da sua própria vida. Queridos, há empresas que têm grande conhecimento tecnológico e econômico, mas elas não têm sabedoria, porque elas destroem a natureza, elas sacrificam a vida dos empregados, porque elas estão interessadas apenas no lucro. Havia uma sabedoria, há algum tempo atrás, que dizia assim, as pessoas precisam trabalhar, no máximo, 6 dias, conforme diz o princípio das Escrituras, e num dia, eles têm que descansar. E tem alguns lugares no país que chega num sábado, boa parte do comércio não funciona. Por quê? Porque existe uma sabedoria e um conhecimento que diz assim, a mulher, o homem, que está no caixa daquela padaria ou no caixa daquele mercado, ele também precisa ter uma vida com a família. Agora, o conhecimento aumentou tanto, e o amor entre as pessoas esfriou tanto, em que as empresas, elas vão dizer assim, não, a gente precisa oferecer serviço 24 horas para as pessoas, porque sempre haverá pessoas precisando de algum produto em algum momento do dia, ainda que seja de madrugada. Você já parou para pensar quem é aquela pessoa que está de madrugada lá no caixa, esperando você lá para ser atendido? Normalmente aquilo pode ser uma mãe que deixou o filho com a avó, pode ser uma jovem que teve um filho e o pai, ninguém sabe quem é porque ele abandonou. O conhecimento que a sociedade acumulou e as empresas acumularam, muitas vezes, queridos, não vem acompanhado de sabedoria. Por outro lado, queridos, há pessoas que têm conhecimento e sabedoria. Há pessoas que querem empreender e construir um negócio em que eles não querem destruir nem a natureza e nem fazer com que as pessoas que trabalham para eles sejam pessoas que trabalham numa situação de quase escravidão. Que todos tenham algum tipo de crescimento. Hoje, queridos, há muitos filhos e filhas que têm conhecimento, mas desprezam a sabedoria. E o provérbio vai dizer exatamente isso, olha, prestem atenção, aprendam a ter o discernimento. O discernimento é quando esse filho e essa filha, que você pôde dar a melhor escola, que aprendeu um outro idioma, e que está em lugares que você jamais imaginou que ela chegaria, é que ela consiga olhar para o conhecimento dela e dizer assim, qual é a sabedoria que vai guiar a minha vida daqui para frente? Vocês entenderam que são coisas diferentes? A gente não está dizendo que os nossos filhos não devem chegar lá. A gente não está dizendo que os filhos não devem ser capazes de empreender e de terem as melhores carreiras. O que a gente está dizendo é que o pai que teme a Deus, o pai que teme ao Senhor, ele vai orar e falar, Senhor, junto com conhecimento, também dê ao meu filho sabedoria.
Se ele achar que a minha sabedoria, a minha experiência de vida não vale para ele, que o Senhor possa derramar sabedoria sobre ele. Mas parte da sabedoria que vem de Deus é a capacidade dos filhos ouvir aos pais. O bom é combinar conhecimento com sabedoria, né, gente? O bom é quando as duas coisas casam, né? Eu te perguntaria, queridos irmãos e irmãs, qual é o conhecimento que você está transmitindo aos seus filhos? Como em Israel, na época que os provérbios foram escritos, não havia muita separação entre, vou te dar uma aula teórica, depois você vê se você arruma um dia para fazer a prática. Atividades complementares, né, para quem está na faculdade. Não, era tudo teoria e prática. Então o filho acordava com o pai e a mãe e falava assim, olha, tem um princípio, se você semeia, você colhe. Vamos comigo? A vida era rural, né? Vamos comigo? Vamos fazer isso na prática? Aqui, nós vamos plantar aqui hoje, nós preparamos a terra, nós vamos plantar. E à medida que nós plantarmos e cuidarmos, nós vamos colher. Isso vai dar para nós subsistência e, ao mesmo tempo, nós vamos até ter o que repartir, se for o caso. E nós vamos sustentar a casa do Senhor. E a sociedade vai melhorar, e a vida toda vai ser boa. Hoje, pelo fato de que, muitas vezes, o conhecimento está desassociado da prática, às vezes se pergunta assim, né? Será que eu preparei o meu filho para viver sozinho, por exemplo? Se fizerem um checklist com os filhos, né? Ele lava, passa, ele sabe fazer a sua própria comida, ele sabe resolver questões emocionais. Aí ele vai dizer, não, mas agora ele trabalha, ele pode pagar a lavanderia da esquina, ele pode pedir o fast food. Mas o ponto não é esse, gente. O ponto é, o que eu transmiti para os meus filhos, o que eu aprendi da minha família, que de fato me ajuda a conciliar todo o conhecimento que eu tenho recebido e viver uma vida sábia, uma vida capaz de fazer escolhas. Gente, o verso de número 10 aqui do nosso capítulo 4 vai dizer que uma das coisas que a sabedoria, que o conhecimento traz, e também a sabedoria vai trazer, é vida longa. Olha só o que está escrito aí no verso 10, é isso mesmo? Meu filho, ouça as minhas palavras e ponha-as em prática, e terás vida longa e boa. Quando nós recebemos dos pais, ou daquele que nos ama e nos cuida como um pai, o valor da sabedoria que vem de Deus, a tendência é que esse experimente uma vida mais longa. Nós nos livramos mais dos perigos, nós não nos colocamos mais, ou com tanta frequência, debaixo de algumas situações que podem causar morte, por exemplo, né? E é isso que os versos seguintes, aí do capítulo 4, vai dizer, olha, quando você andar, verso 11, eu ensinarei para você o caminho da sabedoria, e conduzirei você por uma estrada reta. Quando você andar por ela, nada o deterá, quando você correr, não tropeçará. Apegue-se às instruções e não as solte, guarde-as bem, pois são a chave para a vida. A ideia aqui, queridos, é que esse filho, que ele vai conhecendo a Deus, por meio do encaminhamento dos pais, ele vai adquirindo sabedoria e condições para fazer escolhas. E quando ele anda pelo caminho, ele não tropeça, ou raramente ele tropeça. Mas, vejam só, pais que conhecem o caráter generoso e amoroso de Deus, procuram direcionar, procuram transmitir esse valor das Escrituras aos filhos e filhas. Isso quer dizer, queridos, que o conhecimento que esses filhos obterão, os farão sábios, para que eles possam não viver apenas para si mesmos.
uma das marcas da nossa sociedade e do coração pecaminoso é a gente querer viver para nós mesmos. Alguém se pergunta, para que você educa um filho na melhor escola, com o melhor conhecimento disponível na sociedade? E o pai, muitas vezes, pode dizer, eu gostaria que ele fosse um médico conhecido, eu gostaria que ele fosse o melhor profissional da área, eu gostaria que ele realizasse o seu sonho na carreira. Raras vezes nos ocorre, eu gostaria que ele adquirisse sabedoria e temesse ao Senhor. E depois ele fosse quem ele quisesse ser. Agostinho disse assim, ama a Deus e faça o que quiseres. Olha só, se você, pelo conhecimento de Deus, o ama, a sabedoria vai dizer que você pode transitar em qualquer área da vida e não se perder. O segundo ponto para a gente terminar, queridos, é que, se por um lado os pais têm esse chamado para transmitir conhecimento e sabedoria aos filhos, como é que a paternidade, segundo Deus, vai dar ferramentas para os filhos lidar com esse conhecimento e com essa sabedoria adquiridos? O verso 13 vai dizer o seguinte: apegue-se às minhas instruções e não as solte, guarde bem, pois elas são a chave da vida. E aí ele continua, né? O verso 13 fala da instrução que visa a autonomia. Então nós temos em mente que nós gostaríamos de preparar os filhos para que eles em algum momento tivessem autonomia, independência, liberdade e retidão. A instrução é vida, é sabedoria. A instrução dada na família, ela partia dessas situações práticas para melhorar a vida dos filhos. E essa instrução, queridos, abrangia desde de coisas que os filhos poderiam aprender com os pais, poderia aprender fora, né? E poderia aprender também em relação a Deus. E aí, queridos, eu já vou para a nossa conclusão, nos perguntando assim: para que a gente gostaria de transmitir conhecimento e sabedoria aos filhos? Para que os filhos recebem conhecimento e sabedoria? Quando você adquire essas coisas, o que você fará com elas? O que você gostaria de fazer com elas? O verso 18 deixa claro que a instrução familiar protege a sociedade. E por isso, essa sabedoria traria o temor do Senhor, para a gente não se autodestruir, para a gente não destruir aquelas coisas que conservam a sociedade. É interessante que, em alguns anos atrás, o jornal Folha de São Paulo noticiou que a França havia aprovado uma lei contra a ideia de você não ter filhos, né? Quase toda a Europa tem leis que permitem as pessoas abortarem em qualquer momento que a medicina acha seguro. E a França disse, não, nós não vamos aprovar essa lei, não por motivos religiosos. Não por motivos religiosos, porque a França não é religiosa, né, gente? Desde sempre a França é quase que ateia, né? O questionamento sobre se Deus existia ou não, o iluminismo, surgiu no ambiente da França. Mas por que a França não quis aprovar a lei que dava total liberdade para a questão de que a paternidade fosse interrompida, né, ou a geração de filhos fosse interrompida a qualquer momento? Por motivos sociais. Ela disse assim, olha, se não tiver gente procriando, o nosso país vai sucumbir, não vai ter gente daqui a 50 anos. E aí, alguns de uma outra religião, que começaram a ir para a França, começaram cada família a ter 6, 8 filhos. E o governo francês falou, daqui em 50 anos eles serão
o número deles do que o número de franceses. Vocês percebem, gente, que por motivos não religiosos, por motivos sociais, por motivos de equilíbrio na vida, a paternidade, a geração de filhos, ela é um princípio da vida? Quem dirá a nós que cremos no Senhor? Então, pais e tutores, quem educa seu filho e sua filha, qual é o conhecimento e a sabedoria que você procura transmitir a eles? Você sabe o que os seus filhos aprendem na escola? Você sabe o que o seu filho aprende quando ele está com o celular na mão? Você sabe o que o seu filho está aprendendo quando ele está sozinho dentro do quarto? Pergunte para ele. E diga para ele: filho, há coisas que você não deveria ter acesso agora. Há coisas que você não deveria ter acesso em momento nenhum. Tenta trazer esse diálogo. Os pais participam pouco da formação do conhecimento e da sabedoria dos filhos. Muitas vezes nós deixamos a cargo da escola, ou deixamos a cargo de alguém que cuida. A escola quer preparar os nossos filhos para o mercado de trabalho, para ser um bom empregado, para ser produtivo, para ser feliz com o seu ganho. Na verdade, queridos, nem o mercado de trabalho, nem a escola prepara o filho ou a filha, porque na escola não se aprende uma profissão, é na prática que um filho e uma filha aprendem uma profissão. Será que nós, como pais, podemos repetir as palavras do texto hoje? Será que nós podemos preparar os nossos filhos para o caminho da justiça? Os versos que terminam aqui o nosso texto vai dizer assim: olha, vocês evitem aqueles que são perversos, vocês evitem aqueles que enganam, aqueles que tomam o caminho da perversidade, aqueles que comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. Quem são aqueles que bebem, irmãos, o vinho da violência e comem o pão da perversidade? São aqueles que adquiriram conhecimento e usam todo esse conhecimento para corromper aquilo que eles fazem. Seja uma carreira, seja uma entidade pública, seja um funcionário público, seja um político de carreira, seja alguém que resolve pegar por fora valores que não lhe pertencem. E eles, pelo conhecimento adquirido, eles conseguem esconder durante um tempo, até mesmo do governo, os seus atos de corrupção. E a Bíblia vai dizer: foge. A sabedoria que os pais devem passar hoje, queridos, é clarear de que todo o sistema no qual nós vivemos, ele tem problema, e os filhos, se não tiverem o conhecimento de Deus e a sabedoria, eles provavelmente em algum momento cairão em alguma dessas situações. O texto fala que de maus e perversos, como pessoas, o coração do homem é pecaminoso, então são pessoas que têm coração mau e perverso. E sem o temor do Senhor, nós não seremos redimidos dessas perversidades. Algumas aplicações gerais, queridos. Pais e tutores de filhos e filhas, o seu legado como pai é ensinar o temor do Senhor, é propiciar oportunidades de educação formal também para os seus filhos, e oferecer por meio da sua experiência com Deus, caminhos para que o seu filho encontre a sabedoria. Isso tem a ver com discipulado, isso tem a ver com abrir as Escrituras, isso tem a ver com dar conselhos de como você tomou decisões importantes na vida, e como você submeteu essas decisões a Deus. O conhecimento traz instrução à vida, e o libera para muitas oportunidades, mas lembrem-se, filhos, é a sabedoria que vai dizer para você, para quem que você vai entregar todo o conhecimento que você adquiriu. É a sabedoria que vai te dar condições de saber para quem você vai entregar todo o conhecimento que você adquiriu.
E não é errado você ter uma carreira. Não é errado você ser bem-sucedido. Não é errado você alcançar boas posições no mercado de trabalho. Não há erro nenhum nisso, muito pelo contrário. A pergunta é, quando você estiver lá, onde Deus estará na sua vida? A pergunta é, quando você estiver lá, qual é a sabedoria que vai guiar as suas decisões? Quando você ocupar uma posição no espaço público, uma posição, seja na educação, seja na economia, seja em várias áreas da vida, na construção, seja você alguém que faz um trabalho que não é tão vangloriado pela sociedade, a prefeitura vai te procurar e vai falar, olha, eu tenho um contratozinho aqui para você, você quer fazer parte disso? E o representante do órgão público vai dizer, mas só que é o seguinte, ao invés de dizer que a nota custou 10, você vai dizer que custou 100, porque aí você ganha e eu ganho também. E é nessa hora que o conhecimento de Deus e a sabedoria, que foi a experiência acumulada com o seu pai, do caráter, da retidão e do fazer o que é correto, vão entrar em prática e você vai dizer, não, eu não posso aceitar esse contrato. Irmãos, eu quero convidar vocês para a gente fazer 2 orações nessa manhã. Nós, como pais, nós vamos orar pedindo para que Deus possa nos dar a graça de poder ensinar os nossos filhos e reconhecer os erros do passado, deixar para trás e seguir adiante, buscando o conhecimento e o temor do Senhor. Mas se você, porventura, diga, olha, mas eu não tenho esse conhecimento do Senhor, porque eu não conheço a Cristo, talvez você vai ver essa mensagem em algum momento da sua vida. Ora, você pode orar, entregando a sua vida a Jesus, para você receber a adoção de filho, e tendo recebido a adoção de filho, você passar a viver segundo o conhecimento das Escrituras, segundo a sabedoria das Escrituras, para que você também possa ser pais de muitos. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos o valor da sabedoria bíblica e nós pedimos que o Senhor nos dê a graça de poder discipular, ensinar, transmitir valores da palavra de Deus aos filhos e, acima de tudo, que o Senhor transmita a eles sabedoria e que eles possam também reconhecer na paternidade sinais da sabedoria que o Senhor compartilhou ao coração dos pais. Senhor, eu também oro por aqueles que, não tendo conhecimento do Senhor como um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que é Salvador e se auto-sacrificou por nós, que eles possam ter um encontro com Jesus. Que o pai que não te conhecem, que o homem que não te conhecem, Pai, possa entregar-se a Jesus e receber então a adoção de filho e poder também ser na igreja e na sociedade um sinal da tua graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos passar um momento de ceia.